Vamos começar agora mais uma aula de Química Online. Curso de Química Orgânica, Unidade 1. Vamos agora estudar a representação das cadeias carbônicas. Bem, como nós vimos, o carbono ele tem alta capacidade de encadeamento e ele pode se ligar a diversos elementos químicos. As cadeias carbônicas elas podem ser representadas através da fórmula estrutural, que é aquela fórmula onde mostra todas as ligações, toda a estrutura da substância ou da molécula. Então aqui você tem todas as ligações sendo mostradas. Isto aqui é uma fórmula chamada fórmula estrutural. Essa aqui, outra fórmula estrutural. Notem que nesse tipo de fórmula não se esconde nada, aparece tudo. Você tem aqui uma ligação simples, outra ligação, o carbono fazendo 4 ligações, o carbono fazendo 4 ligações. Tudo é bem visível. Esta é a fórmula mais fácil de você trabalhar, porém não é a fórmula mais utilizada, uma vez que as substâncias orgânicas elas podem apresentar vários carbonos e torna-se trabalhoso você usar esse tipo de representação. A fórmula mais utilizada seria a fórmula estrutural chamada de condensada. A fórmula estrutural condensada é a fórmula estrutural onde ele não mostra toda a estrutura da molécula, apenas a parte mais importante. Então, como exemplo, você tem aqui essa fórmula estrutural onde você tem 3 carbonos. Esta é a fórmula estrutural. A fórmula condensada, ele não mostra os hidrogênios. Os hidrogênios, eles ficam, tá ok? Eles ficam junto com o carbono. O hidrogênio é um cara que só faz uma ligação. Então já fica subentendido que cada hidrogênio é uma ligação. Aí ele coloca o hidrogênio junto ao carbono, CH3. Então aqui você tem 3 hidrogênios, aí coloca o carbono ligado a outro carbono. Então muito cuidado que esta ligação aqui é carbono com carbono. O hidrogênio nunca pode estar no meio, já que o hidrogênio só faz uma ligação. Na realidade, CH3 aqui são 3 hidrogênios ligados no carbono. 3 hidrogênios ligados no carbono. Aí depois esse carbono está ligado a outro carbono. Aí esse carbono já tem 2 hidrogênios. Então você vai ter aqui um CH2. Aí depois você tem outro carbono com 3 hidrogênios. Então você vai ter o CH3. Então você tem CH3, CH2, CH3. Esta é a fórmula mais utilizada, chamada de fórmula estrutural condensada. Ok? Ela pode também ser mais condensada ainda quando você não escreve nem as ligações que estão entre os carbonos. Ó. Ela não aparece. CH3, CH2, CH3. Ele só bota o carbono e os hidrogênios. Ele não bota as ligações nem entre os carbonos. Também é uma fórmula condensada. Certo? Então, se você lembrar que o carbono faz 4 ligações, obrigatoriamente, você consegue descobrir que aqui é uma ligação e aqui também é uma ligação. Então, fica tudo implícito, né? Tá ok? Você tem que entender. Então, essa é a fórmula condensada. Esse tipo de representação, condensado, é a forma estrutural mais utilizada, tá certo? É a mais usada nas questões que você vai resolver. Existe uma fórmula ainda mais complicada chamada fórmula dos traços. Esta é mais enjoada, não é difícil, mas é mais enjoada de trabalhar, ok? Porque nessa fórmula não aparece nem os carbonos, tá certo? Nem os hidrogênios. É uma representação onde só aparece os segmentos. Então você vai ter aqui, ó, cada ponta e cada curva você tem um carbono. Então, bem aqui você vai ter um carbono. Como não tem nada, nenhum símbolo aqui, é carbono. Então, onde não tiver nada, você tem carbono. Aqui outro carbono e aqui outro carbono. Então, você tem 3 carbonos nessa fórmula, nessa estrutura. Tá? 3 carbonos, que são esses 3 carbonos aqui que você está vendo. É a mesma estrutura, só que representado de forma diferente. Aqui é a fórmula dos traços. Ok? Então você tem 3 carbonos. Então 3 carbonos. Assim como você conferiu os carbonos, você consegue conferir os hidrogênios também. É só você lembrar que esta linha significa uma ligação. Então vamos pensar. Se esse carbono tem uma ligação e ele tem que fazer
4, né? Você não pode esquecer, o carbono ele é tetravalente. Se isso aqui é uma ligação e esse carbono tem que fazer 4, então significa que aqui você tem 3 hidrogênios. Isso aqui é um CH3, tá certo? Porque 3 com uma aqui, 4 ligações. Então é assim que você confere. Não está visível, mas tem como conferir. Aqui é outro carbono, tá certo? Outro carbono. Esse carbono tem 2 ligações, olha, uma aqui e outra aqui. Cada linha é uma ligação. Então você tem uma ligação para esse lado e outra para esse. Como esse carbono tem 2 ligações e ele tem que fazer 4, significa que ele tem 2 hidrogênios. Ó. Então as ligações que estão faltando são hidrogênios, sempre hidrogênios, tá? O que não for hidrogênio, ele tem que mostrar na fórmula. Tá? A única coisa que ele não tem que mostrar é o hidrogênio. Tá ok? Aqui é a mesma coisa. Você tem um carbono e aqui você tem uma ligação. Então aqui faltam 3. Tá certo? Aqui é CH3. Ok? Então é importante você saber trabalhar com esses tipos de representação, porque você vai começar, você está iniciando o estudo de orgânica, e orgânica estuda o carbono, e o carbono ele faz o encadeamento. Então você vai trabalhar com diversos tipos de cadeias carbônicas, tá certo? Então é importante saber interpretar essas cadeias. Vamos ver mais alguns exemplos. Aqui você tem uma cadeia carbônica onde ele não colocou os hidrogênios. Tá? Não tem hidrogênio aqui. Então você, como obrigação, tem que saber aonde tem hidrogênio. Tá? Porque é fácil você perceber quantos hidrogênios tem na estrutura, porque o carbono tem que fazer sempre 4 ligações, não é isso? Então, se o carbono tem que fazer 4 ligações, então, logicamente, nesse carbono aqui você tem uma. Então, aqui falta 3. Ó, aqui é CH3, tá? É CH3 ou H3C, a mesma coisa, tanto faz, tá ok? Então, aqui são 3 hidrogênios para completar 4 com essa ligação aqui, ó. Ok? Aqui nesse carbono você tem 3 ligações, olha. Uma com duas, aqui é uma dupla. Então, uma com 2, 3. Então, aqui falta um hidrogênio. Eu posso colocar aqui embaixo, lá em cima, tanto faz. Importante que coloque um hidrogênio aqui, certo? O hidrogênio só faz uma ligação. Aqui nesse carbono não tem hidrogênio. Lógico que não tem. Por que não tem hidrogênio? Porque você tem 2 ligações para um lado e 2 para o outro. O total é 4 e ele só faz 4. Se você colocar algum hidrogênio aqui nesse carbono, é violência, né? Ele só aguenta 4 ligações, não pode ter mais hidrogênio, ok? Então, muita atenção a isso. Já esse carbono tem 3 ligações, ó. Então, falta um hidrogênio, ok? Para inteirar as 4 ligações. Aqui nesse carbono tem 2 ligações, ó, 2. Uma, 2. Então, falta 2 hidrogênios, tá? Se eu quisesse colocar esses hidrogênios abertos, colocaria um para cima, outro para baixo aqui, tá ok? 2 hidrogênios, mas eu vou botar todos os dois juntos aqui, H2, tá certo? Então, aqui nesse carbono não tem hidrogênio, olha só. Não tem, porque já tem 4 ligações. Uma, 2, com 2, 4, certo? Ah, aqui é oxigênio. E aí? Bem, aí você vai sempre contar os carbonos. Não precisa ver hidrogênio aqui. O hidrogênio já está completo. 2 ligações. Carbono. Carbono aqui tem 2 ligações. Então, falta 2 hidrogênios para inteirar o 4. Tá certo? Sempre tem que ter 4 ligações. Por isso, aqueles postulados lá de Kekulé são importantes. É a base da química orgânica. Então, você tem aqui outro carbono. Esse carbono tem 4 ligações já. Uma com 3. Aqui é uma ligação tripla. Ele tem 4. Então, aqui você não bota hidrogênio. Aqui também tem 4. Então, você não bota hidrogênio. 3 aqui, uma aqui, 4. E esse aqui só tem uma, esse carbono. Então, falta 3. Tá certo? Então, este aqui, olha, é o mais enjoado, fórmula de traço. Isso aqui tem que tomar muito cuidado, tá certo? É mais trabalhoso, mas não é difícil, tá? É mais trabalhoso apenas, tem que ter mais atenção nos mínimos detalhes, certo? Então, vamos conferir aqui, assim. Essa aqui é a fórmula estrutural, né? Eu completei e existe o que nós chamamos de fórmula molecular, tá, pessoal? Fórmula molecular simplesmente é a fórmula que mostra a quantidade de cada elemento, tá? A quantidade e a qualidade, ou seja, quantidade e qualidade, ou seja, tipo de elemento e quantidade. Apenas isto, não mostra como está ligado, apenas quantidade. Então isso é chamado fórmula molecular. Então você tem aqui C10, porque tem 10 carbonos aqui, tá? Se você conferir, são
10 carbonos. H12, porque tem 3, 4, 5, 7, 9, com 3, 12 hidrogênios e 1 oxigênio. Não pode esquecer de nada. Carbono 10, hidrogênio 2 e oxigênio 1. Essa é a fórmula molecular, tá ok? Na química inorgânica, lá do primeiro ano, nós usamos muita fórmula molecular, mas na química orgânica nós usamos fórmula estrutural devido ao encadeamento que o carbono faz, tá certo? Então aqui você tem, ó, vamos conferir aqui as quantidades aqui de átomos que existem aqui dentro. Então vamos primeiro conferir, tá? Os carbonos. Então você tem aqui, o carbono é o mais fácil, né? Você tem 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Ó. Cada curva, cada ponta onde não tem nenhuma letra é carbono. Então aqui, ó, carbono bem aqui, outro carbono aqui, outro carbono bem aqui e outro carbono aqui, tá certo? Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, tá? Só que essa fórmula não tem só carbono. Carbono aqui, tá? Você identificou. E além do carbono, para completar as 4 ligações que o carbono tem que ter, você vai colocar os hidrogênios, tá certo? Hidrogênio é outra coisa que não aparece. Veja, carbono não aparece, hidrogênio também não. O resto tem que aparecer, ok? Então vamos começar a contar, olha só. Esse carbono aqui é CH3, né? Por que ele vai ser CH3? Porque só tem uma ligação, pessoal. Aqui é uma ligação. E o carbono tem que fazer 4, então CH3, para inteirar as 4. Tá entendido? Aqui, ó, outro carbono bem aqui. Aqui já vai ser só CH. Por que aqui é CH? Porque aqui já tem 3 ligações. Aqui é uma dupla. Como são 2 linhas, é dupla. Então você tem uma dupla e mais uma aqui. Então, uma dupla com mais uma, 3. Então só falta uma. Sei? Ok? CH. Aqui é a mesma coisa. Aqui é CH porque tem uma com 2, tá? 3. Falta uma. Aqui nesse carbono, CH também. Porque você tem uma, 2, 3 ligações. Só falta uma. Então notem que a base é você lembrar que o carbono faz 4 e jamais esquecer disso aí. O carbono tem que ter 4. Aqui, ó, outro carbono. Opa, ele foi aqui para baixo. Então aqui para baixo, tá ok? Aqui você tem 2 ligações, ó. 1, 2, tá? Então falta 2 para inteirar as 4. Aqui, 1, 2, ó. Uma aqui e uma aqui. Falta 2 também para inteirar as 4. Aqui, só um hidrogênio. Por quê? Porque já tem 3. Tem uma aqui, isso aqui é 2 linhas, é uma dupla. Então uma dupla e mais uma aqui. Então são 3, falta 1. E aqui também CH, porque já tem 3. 2 aqui e uma aqui. Tá certo? Então depois que você conferiu tudinho com calma, agora você encontra a fórmula molecular, que é a contagem de tudo que tem aqui nesta molécula. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, tá certo? 8 carbonos. Hidrogênios você tem 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12. Então você tem como fórmula C8H12, ok? Então fizemos aí 2 exemplos. É importante você saber contar hidrogênio, contar carbono, contar também ligações sigmas e pi, que nós já vimos no vídeo anterior, tá certo? Então isso é importante, que geralmente é isso que vai ser cobrado nesta parte da matéria. Chegamos ao fim de mais esta videoaula. Bom estudo para todos.